Fala pessoal, aqui é a Isis, sou professora de Química e desde 2020 eu venho trabalhando com questões da Católica para quem for fazer o vestibular para Medicina. Então, quem não conhece ainda meu trabalho, vai lá e confere no arroba, no arroba ToralesIsis, lá tem um material completo com todas as questões que caíram na Católica de 2009 a 2021. Eu deixei separadinho lá por tópicos com gabarito no final, tá? Vocês encontram todo esse material pronto para baixar lá no link da minha bio, tá bem? Então, para dar esse passo importante, né, de Católica e questões, eu resolvi tirar um projeto da gaveta que há muito tempo eu venho pensando, que é trazer para o YouTube essas questões. E aí, pessoal, eu resolvi começar pelas questões de soluções, que eu sei que é a dor para muitos estudantes aí desse Brasil, tá? Então, vamos a ela. Vamos começar pela questão que caiu justamente no ano de 2021, que diz o seguinte: o soro fisiológico amplamente usado para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato é uma solução aquosa de cloreto de sódio na concentração expressa em massa, pessoal. Observem ali, ó, 0,9% em massa, com densidade igual a 1 grama por ml. Partindo-se de 50 ml de uma solução de cloreto de sódio, 1,5 mol por litro, a quantidade de água a ser adicionada para se obter soro fisiológico é igual a... Então, o que eu posso começar a dizer para vocês, né? Que o primeiro olhar é sempre um olhar bem interpretativo. Então, quais são as informações que a gente precisa entender para conseguir resolver a questão? Se vocês analisarem, ele dá aqui que o soro fisiológico, que está aqui, ó, soro fisiológico, ele tem essa concentração aqui, ó, 0,9% em massa, com a densidade igual a tanto, tá? E aí vocês querem preparar essa solução partindo de uma outra solução. Então, vocês têm a solução A, deixa eu botar aqui, solução A, que é justamente a do soro fisiológico que vocês querem preparar, que é de 0,9% em massa. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso. E aí vocês vão preparar essa solução partindo de uma solução B, que é o cloreto de sódio na concentração de 1,5 mol por litro, e ainda vocês têm a seguinte informação, ó, 50 ml dessa solução. Pessoal, qual é o problema que nós temos inicialmente? A gente está trabalhando, a questão trouxe duas concentrações que estão em unidades diferentes. Uma está em percentual em massa e a outra está em mol por litro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a conversão desse 0,9% em massa para mol por litro, para a gente entender quanto que esse 0,9% em massa representa em mol por litro, para eu ver se isso está mais concentrado, mais diluído, que a concentração 1,5 mol por litro, para a gente entender o que a gente precisa adicionar de água nessa solução aí de 1,5 mol por litro para chegar na concentração do soro fisiológico. Ai, meu Deus, ela falou um monte de coisa. Calma, vamos por partes, que aos pouquinhos as coisas vão ficando mais fáceis de compreender, tá? Então, ó, aquela informação 0,9% em massa, para a gente conseguir converter ela, a gente vai precisar da densidade, tá? Então, sempre fiquem desconfiados aí que quando trabalha em percentual em massa, a gente vai precisar usar do valor da densidade para trazer isso para volume. Por quê? Eu deixei um slide aqui na sequência separado, só para fazer
uma recapitulação do que é esse percentual em massa, tá? Que está justamente aqui, gente, nesse primeiro desenho, tá? O percentual em massa significa que a gente tem uma quantidade de gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, eu estou trabalhando em massa, grama em cima, grama embaixo. Poderia ser possível também que a questão tivesse trabalhado em percentual massa-volume. O que está mudando em relação o meu primeiro comentário ali? É que o denominador está em volume, está em 100 ml de solução. E ainda tem uma terceira possibilidade, que é trabalhar em volume. Então, todo mundo estaria em volume aí, ml de soluto e 100 ml de solução, tá? Então, como é que eu vou conseguir, imaginem vocês, né, sair daqui, que está em grama em cima, grama embaixo, para mol por litro, para entender quanto que aquele 0,9% representa em mol por litro, se embaixo eu estou em gramas, né, não está trabalhando em volume. Aí que entra o papel da densidade, porque se a densidade nos informa quanto que cada grama representa em volume, tá? Então, ó, a densidade é 1 grama por ml. Isso foi dado no exercício. Densidade. Tá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá descrito ali, ó. Densidade é igual a 1 grama por ml. Eu pego essa informação, então, de 0,9, vamos lá para o próximo slide, ó. 0,9%. O que esse 0,9% nos diz? Diz que isso representa 0,9 grama de soluto em 100 gramas de solução. Então, eu consigo... Ó, essa aqui é a densidade da solução. Então, eu consigo relacionar a densidade da solução com 100 gramas de solução. Densidade... Deixa eu apagar algumas coisas aqui para não ficar muito poluído aqui o slide, tá? Então, nós vamos trabalhar neste momento com esta informação, ó, 100 gramas de solução com o valor da densidade, que é 1 grama por ml. Gente, nós sabemos que densidade é igual a massa por volume. A densidade a gente já tem, que é de 1 grama por ml. A massa da solução a gente tem também, que é quanto? 100 gramas. Então, o volume vai ser quanto? O volume, nada mais, nada menos, vai ser o quê? Eu pego esse V, passo para cima e trago esse 1 grama por ml para baixo. Então, eu ficaria com 100 gramas em cima sobre 1 grama por ml. Corto a grama com a grama e fico com volume igual a 100 ml. Então, vejam bem, neste momento, a gente converteu os 100 gramas da solução para volume. Esses 100 gramas de solução representam 100 ml. Então, isso já nos dá um bom indício do que vem pela frente. Então, esse 0,9 gramas de soluto está em 100 ml de solução. Então, eu vou voltar para a gente agora fazer um próximo passo, tá? Então, o próximo passo é o seguinte: eu quero converter esse 0,9%, que eu acabei de ver que representa 0,9 gramas de soluto, em 100 gramas, não, em 100 ml de solução. Eu quero trazer essa informação aqui para mol por litro. Lembrem, mol é uma unidade que expressa a quantidade de matéria. A gente está vendo ali que o soluto, que representa o cloreto de sódio, tá na massa de 0,9 gramas. A gente consegue converter esse 0,9 para mol? Com certeza, sim. Então, esse é um dos passos. Então, vamos fazer esse passo para dar sequência
no que vem pela frente. Ó, então, esse 0,9 gramas, 0,9 gramas vai representar uma quantidade, que eu vou chamar de X, de mol, uma quantidade de matéria. Nós sabemos também que um mol do NaCl representa, vou trazer para cá, ó, 58,5 gramas. Bom, da onde que eu estou tirando essa informação, pessoal? Da tabela periódica. Se vocês olharem lá, a massa do sódio, que é de 23, a massa do cloro, que é de 35,5, e vocês somarem o 23 com 35,5, vocês chegam à massa de 58,5. Então, 1 mol representa isso. 0,9 vai representar quanto em quantidade de matéria? Vai representar 0,015 mol. Tá? Depois vocês confirmem aí na calculadora. Bom, na verdade, eu até vou conferir aqui pelo meu celular para ver se eu não fiz o cálculo errado, tá? Peraí. Vamos pegar a calculadora aqui. Calculadora, onde está você? Aqui, ó. 0,015, eu já tinha feito cálculo aqui na calculadora. Bom, isso é o que eu tenho de quantidade de matéria em relação àqueles 0,9 gramas de NaCl. Bom, eu preciso analisar o seguinte contexto. Esse 0,015 mol está contido em 100, está contido é ótimo, tá diluído em 100 ml de solução. Da onde que eu tirei esse 100? Daqui, pessoal, ó, dessa informação aqui. Só que o que eu quero para poder dar sequência ao exercício é trabalhar em mol por litro. Então, eu sou obrigada a trazer esses 100 ml para 1.000 ml, porque 1 litro representa 1.000 ml. Então, eu faço o seguinte, ó, eu sei que essa quantidade de matéria de 0,015 mol está em 100 ml e em 1.000 ml vai conter 0,15 mol de cloreto de sódio, tá? Então, se eu aumentei 10 vezes o volume, eu vou aumentar na mesma proporção a quantidade de matéria, tá? Então, a gente sai do 0,015 e avança aí para 0,15 mol, tá? Então, o que eu consegui descobrir até o momento? Que esse 0,9% representa em mol por litro exatamente 0,15 mol por litro de cloreto de sódio. Então, todo esse 360 que eu dei foi para converter aquela expressão que está em porcentagem para mol por litro. Feito isso, eu vou pegar essa informação de 0,15 e aí eu vou conseguir, ó, vou até apagar aqui onde está o 0,9%, porque eu já vi que esses 0,9% representam, na verdade, vou mudar de cor para deixar bem destacado aqui para vocês, que representam 0,15 mol por litro. Então, o que eu consigo observar? Eu quero preparar uma solução de soro fisiológico na concentração 0,15 mol por litro. E o que eu tenho à minha disposição é 100 é ótimo, 50 ml de uma solução de cloreto de sódio na concentração de 1,5 mol por litro. Ou seja, essa segunda solução, a solução B, ela está mais concentrada. Então, o que eu preciso fazer para chegar naquela concentração diluída ali de 0,15? Eu preciso adicionar água. Esse raciocínio vocês podem analisar no cotidiano quando vocês
preparam uma caipirinha, ou quando vocês preparam um café, e o café está muito forte, ou a caipirinha está muito forte, o que vocês fazem para tirar esse sabor intenso, esse sabor forte? Vocês colocam água, vocês diluem. E é justamente isso que eu vou fazer aqui, em termos de cálculo matemático, tá? Então, analisem que eu preciso adicionar um volume nessa solução B para chegar na concentração da solução A. Então, quem não se deu por conta ainda, a gente vai trabalhar com o cálculo da diluição, C1V1 igual a C2V2. Então, eu tenho, desse lado aqui, eu posso trabalhar com o que está concentrado, que é justamente 1,5 mol por litro, vezes o volume, que é 50 ml, e do outro lado eu posso trabalhar com a concentração diluída, que é 0,15 mol por litro. Muito bem, deixa eu apagar aqui o que está em vermelho para não ficar ocupando espaço. Quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai chegar num volume que vai ter alternativa aqui, tá? Mas ela não é, a alternativa que a gente achar aqui como V1, não é a resposta certa, tá? Daqui a pouquinho eu conto para vocês o porquê. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente consegue cortar dos dois lados, né? 1 mol por litro, porque eles estão em lados diferentes da igualdade, e a gente fica aí com a unidade de ml. Então, ó, acabei esquecendo de botar o V1 aqui, ó. Vamos isolar esse V1. Então, isolando o V1, a gente fica com 1,5 vezes 50 divididos por 0,15. Como eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de tirar as vírgulas sempre que possível, sempre que fizer sentido, tá? Então, esse 1,5 nada mais é do que 15 vezes 10 na menos 1, e esse 0,15 nada mais é do que 15 vezes 10 na menos 2, tá? E aí eu fico com 15 em cima e embaixo e eu corto, então, esses 15. Então, eu cortei o 15 de cima e cortei o 15 de baixo. E é só o 15, tá, pessoal? Não é o 10. O 10 permanece, tá? Então, eu trago esse 10 na menos 2 para cima. Então, vejam aqui, ó, vou fazer uma divisória, vou apagar o que está aqui do lado, para a gente ficar com espaço. Então, percebam, nós vamos ficar com V1 igual a 10 na menos 1, vezes 50, vezes esse 10 na menos 2, quando passa para cima, fica positivo, 10 na 2. Então, ó, o menos 1 vai cortar com 2, e aí eu vou ficar com 10 na 1, e esse 10 na 1 vai multiplicar o 50. Então, 50 vezes 10 na 1, que é 10, fica igual a 500 ml. Tá vendo lá na alternativa A? A é sempre a alternativa cretina, né? Turma, olha aqui, esse 500 não é a resposta. Por quê? Porque vocês precisam entender que vocês já têm ali dentro, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Vocês já têm dentro do recipiente de vocês 50 ml de uma solução de cloreto de sódio na concentração 1,5 mol por litro. Já tem ali dentro. Então, vocês têm que adicionar para diluir essa concentração. Então, vocês vão ter que adicionar um determinado volume aqui dentro. Por que não é o 500? Porque o 500 é o volume final que tem que ter dentro desse recipiente para que fique nessa concentração diluída de 0,15. Então, para chegar nessa concentração de 0,15,
o volume final tem que ser 500. Como já tem 50 ali, vocês têm que adicionar, na verdade, 450, que é o que falta para 500. Tá? É um exercício fantástico para explorar esse lado de soluções e cálculo de diluição, tá? Então, cuidem quando vocês forem fazer um exercício estilo esse para não cair já na alternativa A, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e logo na sequência eu prometo que eu trago mais exercícios para vocês da Católica, principalmente focando nesses últimos anos de Católica.